Hoje vamos ver curiosidades bem curiosas sobre o mundo da tecnologia. O primeiro mouse de computador foi inventado em 1964 e era feito de madeira. Foi inventado por um visionário chamado Douglas Engelbart, que decidiu que era hora de deixar para trás os antiquados teclados e criar algo mais intuitivo. Foi assim que surgiu o primeiro mouse. Era um trambolinho feito de madeira, com uma bolinha na parte de baixo. Imagina só a trabalheira que devia ser para mover esta coisa sobre a mesa. Mas aí, lá pelos anos 80, o mouse ganhou um upgrade. Agora, ao invés de ter que arrastar o mouse pela mesa, você simplesmente podia rolá-lo. Hoje em dia, modelos ergonômicos, botões personalizáveis, sensores óticos ultra precisos e muito mais. O primeiro celular com câmera. Há uma controvérsia nas informações, mas o mais aceito é que o primeiro celular com câmera integrada foi o Kyocera VP210, criado pela japonesa Kyocera em 1999. Porém, a empresa japonesa JFone, a Sharp, lançou o JSH04 no ano 2000 e foi o primeiro celular comercialmente disponível com câmera integrada. Ambas as câmeras destes celulares possuíam, acreditem, uma resolução de 0,11 megapixels. O primeiro telefone celular comercial foi o Motorola Dynatac 8000X, que foi inventado em 1973 pelo engenheiro Martin Cooper. Ele pesava um pouco mais de 1 quilo e tinha 22,5 centímetros. Foi um marco significativo na história das comunicações móveis, pois foi o primeiro telefone celular portátil disponível para o público em geral. O Dynatac 8000X foi lançado para o público em 1983, 10 anos após a sua criação. O telefone funcionava na rede analógica e tinha uma autonomia de bateria limitada, permitindo aproximadamente somente 30 minutos de conversação e levava 10 horas para ser recarregado. A origem do termo bug, ou bug. Sim, aquela palavrinha que usamos quando algo dá errado no nosso computador ou no nosso celular. É uma história tão inusitada que surpreende. Em 1947, os computadores eram máquinas enormes compostas por válvulas, fios, relés e algumas coisas mais. Durante uma sessão de testes, os operadores tiveram um problema de mau funcionamento no computador Mark II e não conseguiam resolver. A almirante e cientista da computação Grace Hopper, que liderava a equipe, foi mexer nos relés do computador, quando de repente ela se depara com uma mariposa presa em um desses relés. Ela, em seu diário, escreveu: "Primeiro caso de um bug sendo encontrado." Bug, uma palavra da língua inglesa que significa inseto. E a história pegou. Desde então, quando algo dá errado nos nossos computadores ou nos nossos celulares, falamos: "Ih, deu bug." O termo Bluetooth foi inspirado no antigo rei Harold Bluetooth, um dinamarquês que viveu no século X. Ele é conhecido por unificar tribos escandinavas por volta do ano de 970 d.C. O nome do rei, traduzido para o inglês, é Bluetooth. Quando os engenheiros de algumas empresas se uniram para criar uma tecnologia de comunicação por ondas, tiveram várias ideias para o nome desta tecnologia. Aí pensaram que, assim como o rei que unia tribos, Bluetooth, a tecnologia une equipamentos, Bluetooth. O mascote símbolo do Mozilla Firefox não é uma raposa. Mesmo que o nome Fox significa raposa em inglês, não é uma raposa. O logotipo oficial foi desenhado por Stephen DeRoche. O nome Firefox significa raposa de fogo, um dos nomes pelo qual é conhecido o panda vermelho, o verdadeiro mascote do Mozilla Firefox. A origem da palavra robô. A palavra robô tem sua origem na língua tcheca, derivada do termo robota, que significa trabalho forçado ou servidão. A palavra foi pensada pelo escritor tcheco Karel Čapek em sua peça de teatro R.U.R., de 1920. Na peça, Čapek descreveu os robôs como seres artificiais criados por uma fábrica para realizar trabalhos repetitivos. A síndrome da vibração fantasma do celular, também conhecida como síndrome da vibração do telefone fantasma, é um fenômeno psicológico em que uma pessoa sente vibrações em seu corpo
como se o telefone celular estivesse vibrando no vibracal, mesmo quando o dispositivo não está realmente em vibração, ou algumas vezes nem perto da pessoa. Essa sensação é mais comum em pessoas que têm hábito de manter o celular no modo vibracal por longos períodos de tempo. Embora essa síndrome não seja uma condição médica reconhecida oficialmente, muitas pessoas relatam experiências semelhantes. Algumas teorias sugerem que a ansiedade e o estresse podem contribuir para a manifestação dessa síndrome. A primeira fotografia foi tirada pelo francês Joseph Nicéphore Niepce em 1826. Essa fotografia histórica exigiu um tempo de exposição cerca de 8 horas. Niepce usou uma placa de estanho revestida com betume da Judéia, uma substância fotossensível, para capturar a imagem. Esse processo foi chamado de heliografia. Já a primeira câmera disponível ao público foi inventada por Louis Daguerre em 1839. Daguerre herdou a invenção e os conhecimentos de Niepce e revolucionou a fotografia ao reduzir significativamente o tempo de exposição necessário para obter uma imagem. Ele modificou o processo e solucionou o problema mergulhando as chapas reveladas em uma solução de sal de cozinha, que se mostrou com o poder de fixador. O tempo de exposição foi reduzido para cerca de 15 minutos, ao invés de 8 horas. O e-mail foi criado antes da internet. Embora o primeiro tipo de sistema de e-mail tenha sido implementado no MIT, em 1965, MIT é a sigla para Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele não era um sistema de e-mail moderno como conhecemos atualmente. Esse sistema de 1965 era chamado de Mailbox e permitia que vários usuários em computadores compartilhados trocassem mensagens localmente dentro da rede do MIT, só que não estava conectado na internet, pois a própria internet ainda não existia. A internet, como conhecemos hoje, começou a se desenvolver a partir de 1969 com a ARPANET. O primeiro disco rígido comercial de computador. Foi criado em 1956 e lançado em 1957 pela IBM. O engenheiro e executivo da IBM, Reynold Johnson, juntamente com uma equipe, criaram o RAMAC, Random Access Method of Accounting and Control, depois conhecido como IBM 350, que era extremamente grande e pesado, com aproximadamente 1,5 m de comprimento, 1,72 m de largura e 73 cm de altura, e pesava mais de 1 tonelada. Foi criado a pedido da Força Aérea dos Estados Unidos e foi um dos feitos mais importantes da história do computador. O IBM 350 RAMAC tinha uma capacidade de armazenamento de cerca de 5 megabytes, o que na época era impressionante, mas hoje em dia seria considerado muito pequeno, comparado aos discos rígidos atuais, que têm capacidade na faixa de terabytes e até mesmo petabytes. Espero que tenha gostado das nossas curiosidades bem curiosas e não perca o próximo vídeo. Até mais!